Muito bem, meus amigos, mais uma vez aqui, saudações rubro-negras para você, tá certo? Que é inscrito do canal Flash Champion e você também que não é inscrito, você é bem-vindo, você é bem-vinda, tá certo? Ao canal Flash Champion, que é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, sempre tem espaço para você que gosta de ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo no clube de regatas do Flamengo. E você, através do canal Flash Champ, você fica informado sobre tudo que foi de notícia nesse dia, tá certo? De quinta-feira, dia 3 de fevereiro. E eu trouxe um primeiro vídeo, né, a qual vai estar disponível daqui a pouquinho, mas é muita notícia, não dá para trazer num vídeo só, para não ficar muito extenso, né? Mas eu quero continuar falando aqui, trazendo notícias sobre o Flamengo nesse dia, né, a qual o Bruno Spindel e o Marcos Braz estão agora cruzando o oceano aí, rumo, né, à Europa, tá certo? Rumo ali, especificamente na Inglaterra, tá certo? O Flamengo está aí em busca dos reforços, né, em busca de jogadores aí a qual o Flamengo de certa forma já tem visado os nomes, né? O Flamengo não faz nada sem estar planejado. O Flamengo não vai mandar os seus dirigentes aleatoriamente para a Europa, né? Sabendo que não é mais dessa maneira. O Flamengo não trabalha mais com esse tipo de negócio, né? O Flamengo é o clube que estuda, né, todo o passo que dá, e quando se tem novidades, quando se tem uma conversa adiantada com o clube a qual pretende contratar o jogador, o Flamengo acaba, de certa forma, dando o próximo passo, que é ir até esse clube, né? Então o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão indo porque foi dado um sinal verde, foi dado um ok, e certamente o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão trazer boas notícias para a torcida rubro-negra, que está ansiosa e esperando para o Flamengo trazer novos jogadores, né, que irão reforçar o elenco para esse ano de 2022. Mas eu quero aqui trazer a informação, meus amigos, é sobre a questão do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, a gente sabe que é um jogador que está passando por um processo difícil, né, no Flamengo. A gente sabe que o jogador, no final ali do Campeonato Brasileiro, já na entrada das férias, o jogador passou por uma artroscopia no joelho, e a gente sabe do imbróglio, né? O jogador teve que no dia 2 de janeiro ser internado, passou por volta de 14 dias internado no hospital lá no Rio de Janeiro. E o jogador, ele esteve de certa forma melhoras, né? Teve melhoras, teve alta do hospital, mas a notícia que nós temos agora, tá certo, é que o jogador, ele chegou a ser internado novamente, tá certo? No final desse mês agora de janeiro, nos últimos dias, ele foi internado novamente por conta dos antibióticos não estarem surtindo o efeito esperado no ponto aonde ele fez o procedimento, né? A artroscopia. E o que acontece? Ele teve que se internar novamente para ser mais observado a situação dele, né? A gente sabe que a situação do jogador é muito complicada, é muito difícil, né? A gente não sabe quando se dará a recuperação total desse jogador, e essa informação foi trazida pelo, deixa eu ver aqui a anotação, pelo jornalista Pedro Ivo, né? Trouxe a informação de que ele teve que novamente se internar nos últimos dias agora de janeiro, né? A gente até não sabia sobre essa nova internação dele, né? O jogador
realmente está passando por um processo difícil, não está conseguindo obter resultado através dos antibióticos, né? E o jogador ele se torna, vamos se dizer assim, um problema mais grave ainda do que se possa imaginar. Mas o que acontece, mesmo o jogador estando nessa condição, a imprensa turca, né, noticia que o Besiktas, né, lá da Turquia, está sondando o jogador, né, está interessado no Rodrigo Caio. E eu, de certa forma, eu fico imaginando, né, sobre essa notícia. É uma notícia que é sem pé, sem cabeça, né? Eu não sei como um clube pretende fazer uma sondagem ou o jogador interessa ao próprio Besiktas, né? Um jogador que está passando por uma certa situação como a do Rodrigo Caio, né? Mas o que acontece? Pode complicar muito para o Flamengo, porque assim, o Flamengo é, o Flamengo precisa estar a par dessa situação, e certamente o Flamengo está, de que o São Paulo tem 30% ainda dos direitos econômicos sobre o Rodrigo Caio. E o que acontece? Se o Flamengo não, de certa forma, negociar o jogador com outra equipe, seja lá qual for, o Flamengo vai ter que comprar, adquirir esses 30% que é pertencente ao São Paulo, né? Então, assim, o Flamengo está tendo um problema gigante, né? Além de não ter o jogador que está passando por esse processo difícil aí no seu joelho, passou por uma artroscopia, né? Foi internado, é, os remédios não estão fazendo efeito no jogador, não está trazendo melhorias efetivas, né? Na questão do joelho do jogador. E ainda tem ainda essa questão ainda dos 30% que pertence ao São Paulo, né? Então, assim, se o Flamengo não tomar uma ação sobre essa questão, o Flamengo vai ter que comprar e adquirir esses 30% que pertence ao São Paulo, né? E será que vai valer a pena, torcedor rubro-negro? Deixa abaixo o seu comentário se você acha que vale a pena realmente o Flamengo renovar com o jogador, ou seria melhor negociar o jogador com outra equipe, né, para não ter realmente que adquirir esses 30%, né, e acabar tendo aí que pagar um bom dinheiro, né, ao São Paulo. Então quero saber da sua opinião, torcedor rubro-negro, o que você acha dessa situação, tá certo? E o jogador ele tá nessa situação terrível, nessa situação difícil, e um jogador assim de uma qualidade que dispensa comentários, né? O Rodrigo Caio é um jogador de nível de seleção brasileira e infelizmente tá tendo esse problema com o joelho dele, né? Infelizmente é coisa do futebol, é coisa que acontece é, com as melhores pessoas, né, dentro do futebol, mas é coisa da vida, é coisa que todo jogador está é, suscetível a acontecer, né? A gente sabe que futebol muitas das vezes proporciona esse tipo de situação para o jogador, e está sendo assim para o Rodrigo Caio, né? Mas a minha torcida como torcedor rubro-negro é que ele venha vencer esse deserto, venha passar por essa situação e venha voltar a jogar o seu melhor futebol vestindo a camisa do Flamengo. Mas eu quero aqui trazer informações também que o jornalista Rian Sanatori, ele traz a informação de que o Flamengo está interessado no lateral esquerdo, tá certo? Do River Plate. Esse jogador é o Fabrício Anhelen, menino, nome complicado.
é Fabrício Angerelli, que jogou contra o Flamengo naquela final épica, né, do ano de 2019 entre Flamengo e River Plate. Esse jogador é um lateral esquerdo e jogou naquela partida, né, contra o Flamengo, onde o Flamengo virou 2-1 e foi campeão da Libertadores daquele ano, né? O jogador tem 28 anos e está nesse momento, vamos dizer assim, em fim de contrato com o River Plate, mas o River Plate sentou, né, com o staff do jogador, lançou a proposta, mas a proposta não agradou ao jogador e ao seu staff e de certa forma o Galhardo, né, o treinador do River Plate, retirou o nome do jogador da fase de início de temporada, né, e disse que só vai colocar o jogador novamente se ele aceitar a proposta e de certa forma está forçando o jogador a fechar negócio com o River Plate, né? Mas o Flamengo pretende fazer uma proposta ao jogador de 3 milhões de dólares, né? Cerca aí de 15 milhões de reais. E o valor do jogador está estipulado aí em 4 milhões de euros, né? E tem contrato até junho desse ano de 2022. E foi uma notícia trazida pelo Rian Sanatori, né? O jornalista que traz aí o interesse do Flamengo para esse lateral esquerdo Fabrício An, Angeleri é o nome do jogador. E o que você acha, meus amigos aí inscritos do canal Fla Champion, né? Você torcedor rubro-negro, o que você acha desse jogador do Fabrício Angerelli, de 28 anos, tá certo? O Flamengo pretende pagar por ele 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais é o que o Flamengo pretende pagar pelo jogador. Mas a notícia que eu trago também para vocês é que o Flamengo está visando aí um zagueiro, tá certo? De nome Felipe. Esse zagueiro já vestiu a camisa da seleção brasileira e tem 33 anos, tá certo? Está jogando no Atlético de Madrid e é um jogador que teve uma passagem excelente pelo Corinthians, tá certo? Foi campeão brasileiro no ano de 2015, campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians, tá certo? Após essas conquistas, no ano de 2016, o jogador foi para o Porto de Portugal e o Atlético de Madrid, para obter o jogador, mediante a equipe do Porto, pagou 20 milhões de euros, né, no ano em que ele foi contratado. E o que acontece? O jogador ele é titular da posição e está na ativa, tá certo? E o salário dele, meus amigos, nada mais e nada menos aí do que 2 milhões e 400 mil reais. E é um jogador que está na mira do Flamengo. E eu vejo assim que eu vejo duas coisas aqui: a questão da idade, né, que tem 33 anos, e também a questão do salário, né? Imagina aí 2 milhões e 400 mil reais. O jogador teria que realmente baixar o seu salário, né, para vir para o Flamengo. O Flamengo não tem condições de pagar esses 2 milhões e 400 mil reais, é muito aquém do que o futebol brasileiro pode pagar de salário para os jogadores, né? E eu vejo que é um jogador que já tem 33 anos, ia certamente, se viesse, e se vier, tá certo, vai deixar o sistema defensivo do Flamengo um pouco já com a idade avançada, né? Porque o Davi Luiz tem 34, ele tem 33 e o Léo Pereira não é tão jovem assim, né? O Gustavo Henrique até um pouquinho não é tão com a idade elevada, né? E tem aí os dois zagueiros que jogaram ontem, né, como titular, o Noga e o Cleito, né, que são bem mais jovens, mas o Flamengo sente que tem essa necessidade de contratar zagueiro, né? Eu já não acho essa necessidade toda, né? Mas
se o jogador está sendo pretendido para vir vestir a camisa do Flamengo. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. E o que você acha, torcedor rubro-negro? Você contrataria o Felipe, de 33 anos, para vestir a camisa do Flamengo? O jogador tem um salário aí de 2 milhões e 400 mil. Será que cabe no orçamento do Flamengo? Então o Flamengo tem que ficar de olho nessa situação, tá certo? Só para lembrar, a viagem, né, do Marcos Braz e Bruno Spindel se concretizou. Na hora dessa, tá eles lá na aeronave. Daqui a pouquinho, né, por horas mais à frente, vai desembarcar lá em Londres. E lá eles estão indo realmente para comprar definitivamente o Andreas Pereira, né, mediante a equipe do Manchester, e também numa possível ida, e será realmente a ida dos dirigentes a Portugal, né, porque tem reunião confirmada e marcada com o Benfica, tá certo? Meus amigos, essas foram as informações, tá certo? Os ingressos para o jogo Flamengo e Fluminense já estão à venda. Como eu falei, ingressos de 25 a 100 reais. E vamos aí torcer com que Marcos Braz e Bruno Spindel venham fazer excelentes contratações. Os nomes que estão pretendidos aí ao Flamengo, que o Flamengo venha realmente trazer reforços aí, que venha aumentar a qualidade técnica, né, do Flamengo, e o Flamengo nesse ano vem arrebentar, certamente vai arrebentar, tá certo? As informações. Eu quero aqui agradecer a todos os inscritos do canal, tá certo? Flash Champions, se você não é inscrito, se inscreva, tá certo? Você não paga nada, é gratuito, você não gasta um centavo para ser inscrito do canal e ainda apoia esse canal que depende de você que está do outro lado aí da telinha, para que venha crescer. Então nessa noite eu desejo saudações rubro-negras e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E se você recebe essa palavra, diga amém, e até o próximo vídeo.